Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Preparação encerrada para o duelo diante da equipe do Corinthians. Leonardo Jardim com reforços importantes. Meia treinou, será que vai ficar como opção no banco? Atacante, que foi destaque no empate com o Juventude, também participou da atividade. Venda de ingressos, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia de Cruzeiro treinando à tarde, fechando a preparação de Cruzeiro campeão mineiro feminino e de Cruzeiro aí encarando um Corinthians numa prévia do que pode acontecer na semifinal da Copa do Brasil, os jogos no mês de dezembro. O Cruzeiro tetracampeão mineiro feminino, o time empatou com o América 2-2 e o Cruzeiro vence o estadual pelo terceiro ano consecutivo. Um gol da Letícia e outro da Bianca Brasil. O Cruzeiro empatou então na Arena Gregorão 2-2 e já tinha vencido o primeiro jogo 4-0 e agora as jogadoras do Cruzeiro comemorando neste fim de temporada e claro, uma expectativa muito boa para o ano de 2026, quando o Cruzeiro vai disputar a Copa Libertadores feminina. Vai disputar também a Copa Libertadores masculina. Por falar em Copa Libertadores masculina, o Brasil tinha a chance de ter 9 representantes na competição de 2026, mas vai ficar em 8. Isso porque o Lanús derrotou o Atlético Mineiro, é o campeão da Copa Sul-Americana, então o futebol brasileiro tem 6 vagas via Campeonato Brasileiro, mais uma que é do campeão da Copa do Brasil, e vai ter a 8ª porque Flamengo e Palmeiras vão decidir a Copa Libertadores. Então, não muda nada a questão. O Cruzeiro pode ganhar a Copa do Brasil, que aí se transforma em G8 no Campeonato Brasileiro. Não que tem mais uma vaga, essa vaga só seria possível caso o Atlético Mineiro fosse campeão da Copa Sul-Americana, que não aconteceu. Então, 8 representantes, o Cruzeiro na Copa Libertadores, 8 representantes do futebol brasileiro, incluindo o Cruzeiro, na Copa Libertadores de 2026. A preparação do Cruzeiro para o duelo contra o Corinthians, jogo neste domingo, 8h30, Mineirão. Ela foi encerrada hoje à tarde na Toca da Raposa 2 e o técnico Leonardo Jardim tem aí reforços para este compromisso. Pode até ter a opção do Eduardo como um suplente no banco de reservas, mas ele tem Kenny Arroio, tem Matheus Pereira, tem Christian, todos aí devendo voltar ao time titular neste domingo. Resta saber se Leonardo Jardim vai fazer alguma outra alteração na equipe. O desfalque certo é o Matheus Henrique, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Eduardo, como eu falei, trabalhou hoje de forma integral com o grupo e pode de novo ficar à disposição. E a boa notícia é que Luiz Sinisterra saiu somente por causa de cãibra naquele jogo com Juventude, treinou neste sábado na Toca e está disponível para este compromisso. Claro que aí já imagino para entrar no decorrer do jogo, ir ganhando mais minutos, ir ganhando mais confiança. O Sinisterra que marcou um dos gols no empate diante da equipe do Juventude. Vamos aguardar então o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim e uma expectativa aí de um Cruzeiro muito forte nesta prévia do que pode acontecer na Copa do Brasil diante da equipe do Corinthians. Por falar em Corinthians, vem a Belo Horizonte sem Memphis Depay. Teve um problema no joelho e o atacante holandês é desfalque certo na equipe paulista. Tá falado, pessoal? Emerson Pansieri com notícias do Cruzeiro aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Pansieri.
Um abraço para você também, Cirilo. Boa noite para quem nos acompanha aqui na reunião da turma do bate-bola. O Cruzeiro que chegou, vamos colocar 00:30, né, aqui em Confins mesmo, e já treinou, né, já treinou na Toca da Raposa, já fez atividade cedo, os jogadores liberados e já começou a preparação para o duelo contra o Corinthians, jogo no domingo, às 20:30. Daqui a pouco vamos falar também sobre vendas de ingressos, sinal eletrônico marcando 6:45. Cruzeiro que ontem conheceu o 11º empate no Campeonato Brasileiro, aquele 3-3, o Juventude e algumas lições, especialmente o técnico Leonardo Jardim falando sobre a parte de defesa, né, que precisa estar atenta, o time inteiro também precisa ficar atento a essas movimentações dos adversários e serve também de lição para o Cruzeiro que vai disputar logo a semifinal da Copa do Brasil, dia 10, né, relembrando, e dia 14 tem duelos fundamentais nesta caminhada do Cruzeiro na reta final, né? Isso em dezembro, o Cruzeiro fazendo esses jogos da semifinal da Copa do Brasil. Ou seja, errou no Campeonato Brasileiro. Mantém a terceira, fica 5 pontos ali do Mirassol, tá tranquilo. Já tá cravando cada dia que passa essa vaga na Copa Libertadores da América, fase de grupos. Na Libertadores já tá, mas vale como atenção e certamente vai ser algo a ser conversado também com os jogadores da Toca da Raposa, porque tem trabalho previsto para este sábado na parte da tarde para esse compromisso contra o Corinthians. E aí, Cirilo? Vamos colocar alguns reforços do Cruzeiro para essa partida. Vai dar uma ajudada, Cirilo. Olha só. O Arroio, né, que cumpriu suspensão ontem. O Matheus Pereira, que é aquele articulador de jogadas fundamental nesse meio campo do Cruzeiro, é importante mesmo dentro de campo. O MP10. E outro jogador que volta é o Christian, né? O motorzinho do Cruzeiro, corre para lá e para cá. São atletas que retornam, jogadores titulares. Outro jogador que volta e fica à disposição é o Wallace. O Wallace é reserva. Até volta e meia tem um papo que o Grêmio quer o Wallace, mas não é só querer, né? Tem que ter combinação, tem que ter também ali conversa entre as partes, né? Tem que ter uma negociação em andamento. Isso ainda não tem nada nesse sentido. A gente ouve muito isso, mais por parte dos noticiários lá do Rio Grande do Sul, né? Imprensa gaúcha destacando isso. Jogador que tem essa vivência no Grêmio, mas tem contrato com o Cruzeiro. Foi uma contratação caríssima o ano passado e tá aí firme e forte, especialmente para essa reta final do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Cirilo. Simões, qual o peso das ausências de ontem? O Cruzeiro teve muitas ausências no mesmo setor, né, digamos assim. O centroavante titular estava jogando, mas os 3 imediatamente anteriores a ele na escalação estavam fora ao mesmo tempo. No fim das contas, como se observa o peso das ausências de Christian, em especial do Matheus Pereira, evidentemente, e do Arroio, que vem sendo titular do lado esquerdo do Cruzeiro, apesar de não ser um titular anteriormente, era o Wanderson, que também está fora. Foi muita ausência de uma vez só, né, Simões? Porque você destacou bem, né? O Arroio, que já é o substituto do Wanderson, que era o titular. E o substituto do Christian seria o Eduardo, que também ficou de fora aí por lesão, não por suspensão, como os 3. Ô Cirilo, é uma ausência que a gente precisa ainda colocar um outro fator e que eu acho que colaborou para o Cruzeiro sofrer esses 3 gols ontem e ter um primeiro tempo que não apresentou a intensidade que a gente está acostumado a esse time do Leonardo Jardim, que é o fato de que o Matheus Henrique voltava de quase 50 dias parado e voltou de cara, jogando e encarando um jogo em que o Juventude defendia sua permanência na Série A e com muito calor, e o Sinisterra também não é um cara de sequência. Então, quer dizer, e tem um outro ponto, né? O Gabigol, que substituiu o Matheus Pereira, um baita jogador, mas são características completamente diferentes. O Gabigol é adaptado à função do Matheus Pereira, mas não é a função dele, não é a original dele. Então, quer dizer, foi um Cruzeiro que teve esses 3 meias, né? Como você destacou, todos eles reservas, 2 deles vivendo aí uma transição física, porque a gente não pode dizer que o Matheus Henrique está pronto e que o Sinisterra está pronto. Eu acho que eles podem evoluir e serão muito importantes para a semifinal da Copa do Brasil e Deus queira para a final. E o Gabigol, que exerceu a função, mas de certa forma improvisado. Então o Cruzeiro sofreu demais com ausências no mesmo setor, numa mesma partida. Por mais que o adversário
fosse inferior tecnicamente, o Cruzeiro acabou permitindo ao Juventude criar um certo equilíbrio no jogo. Não foi um equilíbrio nas chances, que o Cruzeiro poderia ter vencido porque produziu para isso. Mas de toda forma, não é comum o time do Leonardo Jardim sofrer 3 gols, ainda mais do vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Realmente chamou atenção, né? A quantidade de gols levados aí pelo Cruzeiro. Num recorte de 15 minutos já estava 2-0, né, no começo do jogo. E no fim das contas ainda poderíamos estar aqui falando de uma vitória do Cruzeiro, né? Perdeu chances claras na reta final da partida.